Olá, amigo, olá, amiga, você que nos assiste de qualquer lugar do mundo. Nós estamos iniciando aqui o nosso podcast Um Outro Olhar. Um podcast que visa ter várias dimensões, várias propostas e várias análises, né, e discussões também sobre o Ministério Adventista das Possibilidades, que tem inúmeros pontos para que nós possamos discutir sobre vários tipos de necessidades, um olhar sobre o ser humano de forma integral e de forma geral. Então, seja bem-vindo a esse podcast que, de forma inaugural, nós temos pessoas muito importantes, pessoas muito especiais. E eu queria apresentar aqui o Dr. Giovan, na realidade, apresentar e deixar ele se apresentar também, né? Dizer qual é a sua formação, sua família, deixar suas redes sociais também, qual o nicho que ele atua. Dr. Giovan, seja bem-vindo, tá bom? Obrigado, Que Deus te abençoe, meu amigo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho, conversar e conhecer gente nova. Eu me chamo Giovan Cruz, eu moro em Arthur Nogueira. Temos um filho, o Luquinhas, vai completar 14 anos, minha esposa Adriana. Estudei na Argentina, fiz algumas práticas nos Estados Unidos e, na verdade, eu tô na psiquiatria tem 6 anos. Há 10 anos atrás, para mim, psiquiatra era só para alucinado, esquizofrênico. E hoje eu gosto, eu adoro, me achei. E eu gosto muito, porque é uma coisa mais complexa, né? E é mais, assim, intrigante. E eu trabalho na área, eu trabalho no Cevisa, trabalho em outros lugares também. E a minha formação foi emergência, médico da família, e hoje eu atendo na psiquiatria. Acabei indo para psiquiatria. Olha aí, seja bem-vindo, meu amigo. E nós temos também aqui a doutora Eneida. Doutora Eneida, seja bem-vinda. E conte também um pouquinho sobre a sua formação, sobre sua família. Obrigada, pastor, pelo seu convite. É uma honra eu estar aqui nesse momento do lado do Dr. Giovan. É uma responsabilidade de eu estar aqui, podendo discutir junto com vocês e juntamente com ele, de um tema tão relevante, né? Me chamo Eneida, eu sou psicóloga e a minha formação é lá no Campus 1 de São Paulo, né? Com muito orgulho, eu me formei lá. E eu trabalho com crianças e adolescentes que estão aí encaixados dentro do espectro autista, né? Eu trabalho lá na região de Engenheiro Coelho e trabalho num centro médico chamado Cevisa, que eu acho que muitos dos que estão nos assistindo aqui já conhecem. Se não conhecem, estão convidados a conhecer, né? E lá nesse espaço, além de ser um centro médico, ele é um spa, né? E lá nós temos profissionais de várias áreas, né? Uma equipe multiprofissional, né? E lá eu tenho um espaço onde eu faço os meus atendimentos dessas crianças e desses adolescentes, né? Sou casada, tenho 2 filhas, tenho 3 netas já. Olha aí. E a minha primeira formação é pedagogia e desde o começo da minha formação até o término dela, eu já tinha a certeza que eu era tendenciosa a fazer um trabalho com crianças e adolescentes sempre. Então, eu dei continuidade com a psicologia. Olha aí, que bom. Amigos, deixem aí para todos que nos assistem as suas redes sociais para que eles possam pesquisar, para que eles possam olhar lá o trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês divulgam o trabalho de vocês nas redes sociais. Por favor, Dr. Giovan, você poderia... É o meu nome, DR de doutor, né? Giovan Cruz. Aí você vai achar no YouTube. Tem muito vídeo educativo lá, inclusive para os pacientes que passam em consultório. A minha área é muito psicoeducação, né? Então as consultas demoram. Eu falo, olha, vê um pouquinho do vídeo de orientação sobre a questão dos comportamentos, características. E no Instagram também, DR Dr. Giovan Cruz, o LinkedIn também. Então vocês vão me achar por lá. Olha aí. Tem uma página da internet que é consultório em Campinas. Eu atendo em Arthur, no Cevisa. Aqui em Campinas eu atendo tudo, é um consultório tudo digital, Alivance, né? E é um site que chama Autismo Health de saúde em inglês.com.br. Lá você vê todas as informações sobre o consultório com mais detalhe. E básico é isso aí. Ok, nós estamos colocando aqui embaixo todas essas informações para você poder ter acesso, tá bom? Doutora Eneida, fala aí também as suas redes, seus canais. Por enquanto, a minha rede social é o Instagram, né? E até às vezes eu brinco com as secretárias lá do Cevisa. Se eu for fazer algumas divulgações a mais no YouTube,
Me falta tempo e agenda para poder contemplar aí todas as demandas que nos são apresentadas, né? Então, @Eneida Burtê é a minha rede social no Instagram. Olha aí, tá aparecendo aqui embaixo também. Siga, compartilha, porque são conteúdos muito especiais que vão ajudar muitas pessoas e muitas famílias. Como vocês perceberam, eles são especialistas na área do transtorno do espectro autista. Né? Então, por quê? Porque essa semana nós estamos trabalhando sobre esse tema. É a semana, poderíamos dizer assim, né? E o dia da conscientização do transtorno do espectro autista. E nós deixamos para lançar o podcast Um Outro Olhar, né? Outro olhar para que você possa ter o outro olhar sobre esse tema, que é um tema muito relevante, é um tema que traz especificidades assim notórias para o nosso tempo, contextuais e que impacta a vida de muitas famílias. E para começar, eu queria perguntar para a doutora Eneida como você poderia trazer a conceituação do transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista? Para que muita gente possa entender, nunca ouvi falar disso e tal. Como é que as pessoas podem entender o transtorno do espectro autista? Legal, uma excelente pergunta. Muitas pessoas têm esse questionamento, né? Porque elas se deparam com situações, às vezes, que se tornam constrangedoras de comportamentos que supostamente são indesejáveis, né? Diante de pessoas que são leigas em relação ao assunto, né? E essas pessoas têm curiosidade para entender por que algumas crianças e alguns adolescentes se comportam daquela forma, né? Então, o TEA, como chamado, né? Que é o transtorno do espectro autista, o que a gente precisa saber é o que ele não é. Ele não é uma doença, né? Ele é uma variação que é diferente, né, de como esse cérebro funciona, né? E ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então, o transtorno do espectro autista é como se a gente pudesse apontar há um funcionamento, uma disfuncionalidade de como esse cérebro funciona. Então, por isso que nós chamamos de criança e adolescente atípico. Porque ele não funciona de uma forma como as pessoas típicas, que diríamos nós, né? Porque, como diz Caetano Veloso, ninguém de perto é normal, né? É uma grande realidade. Então... E aí, vou deixar o Dr. Giovan falar, referente a esse espectro, o que o DSM, que a gente fala assim, que é o nosso manual que a gente tem de cabeceira, né? Referente a algumas características desse espectro, né? De uma forma relacionada a como que a psiquiatria vê esse transtorno, né? Então, como a psiquiatria vê esse transtorno? Então, pastor Vinícius, que legal. Como você perguntou para a Eneida é terapeuta, psicóloga em intervenção comportamental, a resposta dela foi muito interessante. Quando você pergunta para o médico, ele é mais técnico, mais direto, definições. E eu gostei muito da resposta dela. Porque ela trabalha com comportamento, o que a criança não tem, como que é, né? O comportamento, o padrão comportamental. Na área médica, segundo a Organização Mundial da Saúde, como a Eneida falou, não é uma doença, é uma condição como o cérebro funciona. O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Tem muita relação da criança nascer prematura, ter um apgar baixo, ficar internada, falta oxigênio, hipóxia no nascimento. E tem hoje a gente sabe a causa, né? A gente sabe que a pergunta de $1 milhão é a causa. Existem vários hipóteses, teorias, mas o mais exato que a gente sabe que é genético, 97%, 99%. 70% é hereditário. Qual a diferença? Genético é um vô, um tio, um parente distante que tem o gene e tal, e vai passando gerações. Hereditário é pai, filho, neto, é direto. E é muito alto. Então, inclusive, um dos critérios que a gente está em consulta, avaliando, vendo a criança, tem priminho de primeiro grau com transtorno de neurodesenvolvimento, é mais fácil, inclusive, a gente fechar o laudo, né? O diagnóstico, a gente pode falar aqui, muita confusão no diagnóstico que tem. Há 15 anos para mim, a palavra autismo, eu não tinha nem ideia do que era isso. Eu não sabia. O autismo se fala há 82 anos. E existe muita comoção na sociedade, né? Fora do Brasil e aqui também, porque o autismo veio da loucura, veio da esquizofrenia, da pessoa que delira, que alucina. O autista não tem alucinação, não tem delírio. Ele pode adquirir um outro comportamento. Na fase adulta existe relação com a esquizofrenia. Mas o autismo, o transtorno do espectro autista, o TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento.
ele desenvolve com uma questão alterada, a poda neuronal, o cérebro, ele vai se diferenciando, né, na plasticidade, o cérebro, como faz essa sinapse é diferente. Então, é um padrão que ele pensa diferente. E é muito interessante, você vai aprendendo, convivendo com isso aí, né? Olha, esse conceito, ele é bem direto, né? E é muito interessante a gente compreender isso, porque tem muita gente que trata como uma doença, não é? Trata como uma doença. Então, é muito importante. Agora, tem uma coisa que eu sempre fico refletindo. Quando é possível identificar o transtorno do espectro autista, doutor? Com olhar clínico. Eu vou te falar um exemplo que você vai entender, pastor Vinícius. Há uns anos atrás, eu estava numa emergência, atendendo, né, emergência, e estava com um colega médico, ele estava com um livro, e eu li uns tópicos rapidinho de um livro. O livro se chama... o título do livro chama Hábitos Atômicos. Então, eu li um pedacinho lá bem rapidinho, né? Uma mulher que morava em São Francisco, ela era paramédica e trabalhava na ambulância há mais de 20 anos. Um fim de semana, ela esteve num evento com o sogro dela, com os parentes, e o sogro dela não estava bem. E ela falou assim, olha, você não está bem. E de repente, né? Ele, não, eu tô bem. E ela insistiu, vai no médico essa semana. Quando ela voltou a encontrar com o sogro dela, algumas semanas depois, ele estava com um stent colocado na coronária. E como que essa mulher, que trabalhava 20 anos numa ambulância de paramédico em São Francisco, só ela que percebeu naquele jantar que o sogro dela não estava bem. Porque ela trabalhava todos os dias e trabalhava na emergência, ambulância, infarto, ela via toda semana. Então ela tinha um olhar clínico que era muito mais fácil ver os sintomas sutis. O autismo é assim, se você passa com um médico, uma profissional, um terapeuta, um fonoterapeuta, uma terapia que não tem experiência no neurodesenvolvimento do autismo, eu falo para meus pacientes, é perder tempo e dinheiro. E isso que aconteceu na nossa peregrinação para descobrir o laudo do nosso filho. Eu não tinha ideia, os médicos não tinham ideia, ficar pedindo um monte de exame. Então, é muita orientação. Então tem que ter... o ideal é procurar um especialista na área. Exato. Existe um preconceito, isso é muito bom, ó. Existe um preconceito no Brasil muito forte, que só um neurologista, o médico neurologista vai dar laudo para criança autista, que, né, em teoria, um neurodesenvolvimento. Não, completamente errado. Um médico que é especializado em neurodesenvolvimento, eu tenho uma conhecida médica que ela é médica da família. Ela é especializada em neurodesenvolvimento. E ela sabe muito sobre autismo. Então, o neuro que não é especializado... os pais perdem muito tempo e dinheiro. E muitos falam que aí, na verdade, não é. Porque se você for ver os critérios de diagnóstico, tá no livro de psiquiatria, no DSM-5 que a Eneida falou. Revisado, né? Então, por isso que eu gosto de psiquiatria, né? Vamos falar de depressão. O paciente está com depressão. Eu não vou fazer um raio-x, uma tomografia. Eu vou ver o padrão comportamental dele, conversar com a família, o que aconteceu, como é que tá, os gatilhos e o comportamento. Ah, ele tá depressivo. O autismo é a mesma coisa. Olha aí. Agora, trabalhando uma questão, doutora Eneida, ainda no aspecto do diagnóstico. Quando nós falamos sobre o transtorno do espectro autista, nós vemos muitas pessoas falando sobre... eu acho que eu tenho transtorno do espectro autista, né? Na faculdade, principalmente, a gente acha que tem. Então, como é essa questão do autodiagnóstico, né? Como a gente pode interpretar essa questão do autodiagnóstico? É perigoso isso? Como a gente pode entender essa questão? Como a gente pode conscientizar as pessoas sobre essa questão do autodiagnóstico? Então, olha só, pastor, excelente pergunta. Então, veja bem, para a gente identificar, como o doutor falou, a gente tem aí uma equipe que cada um vai ter o seu olhar clínico para a gente poder fechar um diagnóstico, né? Mas isso começa desde do terceiro ao quinto ano da criança, ela começa a apresentar alguns sintomas, né? Alguns sintomas, alguns comportamentos que começam a dar um olhar, que a mãe, principalmente a mãe, que é a pessoa que está mais próxima dessa criança, essa criança começa a ter comportamentos repetitivos, ela começa a ter uma rigidez comportamental, ela começa a apresentar comportamentos que são extremamente, entre aspas, né, diríamos, desajustados, que a criança seria a criança birrenta, né, que faz aquela birra e que ninguém sabe como fazer essa criança deixar de ter a birra, né? Então, esses comportamentos começam a dar alguns sinais e algumas amostras para a família que alguma coisa
está em disfuncionalidade dessa criança, né? Então, diante disso, nós podemos pensar assim, bom, o que está acontecendo com essa criança? Ela está apresentando dificuldade na comunicação, que é uma coisa muito peculiar do sintoma do autista, né? A interação social extremamente acentuada, por exemplo, uma criança que vai para um aniversário, né, da família, é uma criança que não interage, ela fica quietinha lá no canto dela, né? Ela começa a ter alguns medos, por exemplo, quando estoura um balão, quando faz um barulho. Ela sente desconforto dentro da parte sensorial dela, sente desconforto quando canta parabéns e quando apaga a velinha, que tem cheiro na velinha quando ela se apaga. Então, são sinais que elas vão dando para a família que existe uma disfuncionalidade se a gente, claro, for comparar com uma criança normal, né? Então, o que acontece? A família vai entrar numa peregrinação para procurar profissionais para que ela possa entender o que meu filho tem. Meu filho tem algo que é diferente. E aí, claro, ela vai passar por vários profissionais, né, que possam apontar a ela e vão sugerir uma avaliação, né? Que daí depois a gente vai entrar falando um pouco do tratamento, né? Isso. Você poderia... Sim, é muito boa o aporte da Eneida. Existe muita confusão, porque se falam na mídia, hoje a gente tem muito acesso, né, informação na mão, sobre características de pessoas no espectro autista. Saiu um estudo em 2020, pegaram 10 mil pessoas e fizeram uma varredura, né, um estudo randomizado, e procuraram as características de autismo. Todos tinham certas características. Então, não é isso que vai dar um diagnóstico do autismo. Então, o que acontece? Não é uma característica. Ah, doutor, meu filho estereotipia. Ele tem, né, quando tá ansioso, caminha com a ponta do pé, ele tem dificuldade social. Não, tem que ter a soma dos critérios diagnósticos. São 5, cada um se divide, tem sua especificação. E outra coisa, esse critério diagnóstico, que é uma característica, um comportamento, um padrão comportamental, tem que ter comprometimento na pessoa. Às vezes a pessoa tem uma rigidez cognitiva, vamos falar de dificuldade social. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade social, mas ela tem uma personalidade muito tímida, ciclotímica. Então, pode ser de outra coisa. Então, você tem que somar os critérios e existe muita confusão nesse sentido. É muito sutil, né? Por exemplo, a mulher, o sexo feminino, 80% hoje a gente sabe que descobre o espectro autista, o diagnóstico, só na fase adulta. Por quê? A mulher, ela desenvolve melhor um comportamento social, o hemisfério do lobo direito é diferente dela, então ela consegue disfarçar melhor. O menino não, o menino, né, a questão lá do hemisfério esquerdo, ele é mais clássico. Por isso que até uns anos atrás era 4:1, hoje é 3,5, 3:1. Na prevalência, né? Então, a gente tem que entender. Por isso que eu falo, tem que ir no médico, tem que ir num terapeuta especializado. E cada um vai falando uma coisa, os pais ficam perdidos. A peregrinação no Brasil, a média, é ter passado de 3 a 5 médicos, para depois ter uma ideia e começar a entender o que é, e o médico dá um laudo, muitas vezes dá um laudo errado. Existe muita confusão nisso ainda. Então, por isso que é essa bagunça, né? A gente vai voltar a falar sobre essa peregrinação, porque tem essa peregrinação para o diagnóstico, né? Uhum. Mas também tem outro tipo de peregrinação que a gente vai falar lá na frente, que é muito interessante da gente trabalhar. Mas em relação ao tratamento, doutor, bom, o pai passou por esse processo, tem um laudo, né? Sim. É diagnosticado. Quais são os tratamentos para... Há uma interdisciplinaridade? Totalmente. Para você ter uma ideia, né? O autismo não está na face. Você vê uma criança, um adulto, síndrome de Down. Hoje, um síndrome de Down tem qualidade de vida acima de 60 anos, a média. Não a média, né? Mas era bem pouco, era a média de 47, 45 anos. Então, hoje você vê Down com 65, já vi, né? Idoso. Então, vamos lá. Por que eu tô falando isso? O Down, você vê na face. Tem a face sindrômica. O autista não. Alguns têm, porque tem outras condições associadas. O autista em si, o autismo, você não vê. Existe uma lei no Congresso desde 2017 que o laudo do espectro autista não precisa ser atualizado com data. E a própria escola não sabe, muitos terapeutas não sabem. E hoje eu cansei de tentar fazer protocolo, eu boto data para não discutir. Chega com o começo do ano, eles pedem. Então, o que acontece?
O tratamento, na verdade, por que eu tô falando isso? Essa informação é importante, pessoal. O tratamento, na verdade, por que eu tô falando isso? Vamos lá pro tratamento, tua pergunta. O Down, ele nasceu com Down e vai morrer com Down. O autismo não tem diferença nenhuma. Ele nasceu com autismo e vai morrer com autismo. Então, não tem um tratamento para sarar. Tem um acompanhamento, tá? Eu tenho um livro lá no meu consultório que diz assim, grossão ali, uns pedaços, tal, antigo, é traduzido em português. A cura do autismo. Existe muito charlatanismo. A gente vai estar, semana que vem, vai ter um evento bem bacana no NASP Engenheiro Coelho. E a gente vai falar, vai ter um workshop bem legal, eu vou falar sobre isso também. Existe muita confusão em tratamento. O tratamento é multidisciplinar, muito charlatanismo na mídia social, falando que isso ajuda, dieta cetogênica, isso, aquilo. E tem coisas que não tem comprovação científica que vai melhorar o autismo. Existe 28 procedimentos terapêuticos que vai melhorar o autismo. E lá eu vou comentar um por um rapidinho, né? Então existe muita confusão. O tratamento, na verdade, é um acompanhamento. Qual a função do acompanhamento? Ele crescer, desenvolver, chegar na adolescência, chegar na fase adulta, ter uma profissão, ter uma família, se desejar ou não, e seguir a vida. E eu falo para os pais, e vocês serem avós. Esse que é o acompanhamento. Porque os pais chegam desesperados, chorando. Existe a fase do período dos pais atípicos, né? Eles não sabem como é que meu filho vai ser, o que vai ser do meu futuro. É muita angústia, muita insegurança, muita dificuldade. A sociedade não está preparada. E a gente está aprendendo. Então, a vida no transtorno do espectro autista, né? Exatamente. E como a terapia, como a psicologia entra nesse contexto? Então, pastor, foi muito bem colocado pelo Dr. Diovan, que existe uma cronicidade aí, né? Eu ainda até falo para os meus alunos da psicologia, lá do campus de Engenheiro Coelho, que quem sabe, dentre eles, vão existir pessoas que vão descobrir essa cura, vão descobrir essa possibilidade de a gente conseguir terminar com isso, né? Quem sabe, né? Mas no momento nós não temos isso, né? O tratamento, como ele é feito com um psicólogo, né? Eu recebo esse paciente, né? Eu recebo essa família. Normalmente, eu gosto de chamar sempre o pai e a mãe, porque existem divergências de opiniões em relação a como esse tratamento vai acontecer, né? O pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra, né? E eu recebo essa família já em posse de um laudo, né? Em posse de um diagnóstico. Às vezes, um percentual baixo de um laudo que ainda não foi fechado. Mas, normalmente, já vem com esse diagnóstico ou do psiquiatra, uma avaliação neuropsicológica, e eu começo a fazer um trabalho de intervenção. Para eu fazer esse trabalho de intervenção com essa criança, com esse adolescente, e aí existe, a gente chama de anamnese, né? Anamnese é uma entrevista onde a gente colhe os dados mais preciosos, a gente fala a bola da vez ali, que a gente vai colhendo desde a gestação, como que foi, as complicações de parto, se essa criança foi desejada, se essa a gravidez foi planejada, e a partir disso, depois a gente vai casar com as informações que a neurologista, ou o neurologista, ou o psiquiatra, ou a neuropsicóloga tem naquele documento. A gente vai casar com as informações que eu estou colhendo da família, e eu vou montar a gente chama de PEI, que é um plano educacional individualizado. Como? Cada autista vai receber um tratamento individualizado. Por quê? Cada um deles tem comportamentos que são inerentes ao traço de personalidade dele, a forma dele conduzir as crises, as impulsividades, e aí eu vou fazer esse plano individualizado para ele. Como que eu vou fazer esse plano individualizado? Aí que vem a ideia de que a análise do comportamento aplicada é uma abordagem, né, que vem ao encontro do que é mais, que se aproxima mais da possibilidade de atender a demanda de um autista. Lembrando sempre para você que está aí nos assistindo, o nosso objetivo não é acabar com esses comportamentos que dizem desajustados ou indesejados. Nós vamos minimizar para que essa criança e adolescente tenha mais autonomia, para que ele consiga trabalhar as crises, né? E a gente trabalha o controle inibitório, que a gente chama, que a gente vai fazer com que essa criança, esse adolescente saiba manejar e ter habilidade e repertório para lidar
com a possibilidade de que uma crise possa vir a acontecer. Em outra oportunidade, a gente vai falar do nome da crise, que é meltdown, shutdown, depois como ela funciona, né? Bom, diante disso, depois que eu montei esse plano individualizado, eu vou para a equipe para a gente conversar sobre como que o psiquiatra viu diante do DSM as características que foram apontadas, como que essa neuropsicóloga fez a avaliação, que testes que ela usou. E aí nós partimos para a intervenção. Aí entra a ciência ABA, que é a ciência ABA, que é tão falada, né? Por quê? Porque é uma ciência, não é método, tá? É uma ciência que vem a encontro da demanda que essa criança está apresentando para que a gente possa ter uma condução dentro do consultório que seja mais favorável para que minimize essa condição ao qual esse paciente com TEA se apresenta no consultório. Tá? Ótimo. Então, o tratamento, ele é um tratamento a longo prazo. Individualizado, né? Individualizado. E multidisciplinar. Multidisciplinar. Exatamente. Ali a gente recebe as famílias carregadas de culpa, de incertezas, de inseguranças. Onde foi que eu errei? Por que que essa criança se apresenta assim, dessa forma? E eles não sabem como lidar. Só uma intervenção. Nós estamos falando diretamente da pessoa, do adolescente, do jovem, da criança que tem transtorno do espectro autista. Mas há um tratamento, há um acompanhamento familiar também. Como é que esse acompanhamento para a família? Sim, na verdade tem que ter um suporte familiar. Os pais, como a Eneida falou, eles vêm com angústia, dúvidas, inseguranças, aquela questão de como que vai ser o futuro do meu filho, como que vai ser na escola, o que ele vai ter da profissão, será que ele vai sair de casa, vai ter porque ele tem um comprometimento na autonomia. E uma das intervenções, sim, é na autonomia, na responsabilidade, né? Saber o que é crise, o que é birra, para direcionar melhor. Então, sabendo direcionar isso aí, vai ter melhor um deslanche. Só um momentinho aqui. A gente fala sobre família bem... Eu sou pastor, então eu lido com algumas famílias que têm filhos com transtorno do espectro autista. E, assim, eu vejo o peso que eles sentem, né? Que eles carregam. Vocês como profissionais... Eu vou falar o que eu falo em consultório. Sim. 80% dos pais não são engajados. 20% dos pais, cada 10, 1 ou 2, eles procuram, eles começam a comprar livro, ver. Hoje a gente tem muita informação na mídia, né? Informação na mão. E só o conhecimento dos pais vai tirar o tabu, tirar o preconceito, eles vão entender e saber melhor direcionar a criança. Porque, na verdade, as crianças ficam 2, 3, 4 horas por semana na terapia. Ficam 3, 4 horas por dia na escola. E fica 148 horas por semana mais até do que com os pais. Sim. Então, é em casa a abordagem. Então, por isso que as consultas são demoradas, é uma questão de psicoeducação. Então, os pais que não são engajados, é mais difícil para a gente ter uma evolução mais positiva, entendeu? Então, os pais que chegam, que lê, que vai atrás, que pergunta, eu me empolgo, eu gosto, eu demoro, passo o tempo da consulta, porque eu estou aprendendo com esses pais. Quando você vai num congresso, em evento neuroatípico, a maioria dos profissionais e os palestrantes são todos que envolve algum sobrinho, primo, filho. Por quê? Porque é uma coisa nova. Se fala 82 anos, nem os médicos sabem, nem a ciência sabe, entendeu? Então, hoje a gente está começando a entender, para lidar, e é uma coisa integrante, né? Então, eu falo para os pais o seguinte: fiquem atentos sobre sinais precoces, percebam comportamento. Uma coisa que a Eneida falou, né? A partir dos 3, 4 anos, a gente percebe a criança, um comportamento disruptivo, inadequado. Mas os sinais precoces do autismo, a gente consegue ver desde o nascimento. O médico que é profissional. O médico porque o pai, ele não enxerga um comportamento atípico da criança. Só quando começa a deslanchar, e ele já está na escola, está interagindo com outras crianças, e aí os pais começam... E aí 75, 80% das crianças que chegam ao consultório são por causa da queixa dos professores na escola. Pra você ter uma ideia, pra você ver como os pais não percebem. Então, recado para os pais.
Vamos ler, vamos nos atentar, vamos, né? Porque hoje em dia o mundo mudou, a molecada tinha muito estímulo na rua, na lama, com o vizinho. 8 anos ia comprar pão na padaria, 12 anos ia lá na casa do tio, nas férias. Hoje, a molecada tem 14, 15 anos, você pede uma coisa pra fazer dentro de casa, ela não sabe. Sabe nem andar de ônibus, eu nunca andou de ônibus. Exatamente. Então, Exatamente. é uma das abordagens, né? Que a gente tem que falar, ó, vamos dar responsabilidade dentro de casa dos nossos filhos. Bota a rotina lá pra arrumar o sapato toda quarta-feira. Ah, doutor, meu filho é responsável, eu peço pra lavar a louça, ele... Não, isso, ele pode ter 20 anos, você pede, ele vai lavar, mas não é responsabilidade dele. Então reflete na escola, na terapia, no mundo que o menino tá sendo criado e amadurecendo. Então isso é muito importante. Pais, vamos estar atentos aos sinais, vamos trabalhar autonomia, vamos trabalhar... Eu sempre falo isso, autonomia, responsabilidade e saber dar limite para as crianças. Isso é muito importante. Isso mesmo. Se você pudesse dar um recado para esses pais nesse contexto, não chegamos no final ainda, já estamos partindo, mas porque quando a gente fala sobre família, né, sobre família que tem filhos com transtorno de espectro autista, como eu estava falando, eu sou pastor e eu vejo, é uma situação bem delicada, né, para muitos pais, para muitas mães. Às vezes tem o aspecto do abandono, né? Tem o aspecto do pai que abandona, às vezes a mãe abandona. É muito mais alto a taxa de separação dos pais atípicos. Exatamente. É muito mais difícil, é muito estressante, é muito difícil em todos os aspectos, né? Isso é verdade. Então, como terapeuta, qual a mensagem você daria para esses pais? Interessantíssimo isso, porque vamos pegar o mundo de hoje que a gente vive, né? A gente fala assim, toda hora que a comunicação e a interação social são duas coisas peculiares, né, do transtorno do espectro autista. Mas alguns pais, não diria assim quase todos, têm dificuldade, não sei se é dificuldade, vamos dizer que é dificuldade para não deixar eles tão ruim na fita assim, né? A condição de um pai e de uma mãe para interagir, para ter uma relação social bem estabelecida com essas crianças, o quão difícil é. Hoje as telas estão tomando conta das residências, né? Não só das crianças, dos adolescentes e dos adultos. Então eles têm uma dificuldade na interação também com esses filhos. Como o doutor falou, hoje o índice de separações de pais que têm crianças dentro do espectro é muito grande, né? Até porque é um trabalho exaustivo que cabe quase sempre à mãe fazer. É a mãe que vai atrás, a mãe que corre atrás do médico, a mãe que vai nas terapias, a mãe que leva, a mãe que busca, a mãe que fica lá esperando, né? E aí esse trabalho que o doutor falou, importantíssimo, a família está integrada, além da equipe multidisciplinar, com a escola, né? A família precisa estar atenta aos sinais que a escola o sinal que a escola tá oferecendo para ela. Porque essa criança está precisando de ajuda e a família precisa interagir mais. Né? É isso aí. Existe uma coisa que a gente vê muito e os terapeutas também falam, né? A gente fala sobre a terceirização do problema. A mãe e o pai vê, tem um diagnóstico, não tem dúvida, mas ela não corre atrás, ela não sabe o que é, para que serve a medicação, que medicação que usa, se tem que usar, se não tem que usar, o que deve fazer na escola, por que eu tenho que fazer antecipação para não tirar a criança da rotina do foco, não sabe sobre poda neuronal, não sabe das coisas. Então, esse é a dica que eu deixo, né? Pais, vamos ler, se tem questão na família, uma suspeita, alguma coisa, vamos nos orientar. Vamos aprender, porque não adianta chegar no médico, tem coisa que eu falo no consultório e não serve para caso do paciente. Por quê? Porque o ser humano é complexo, não é só por causa do autismo, a personalidade, a crença, os princípios, a religião. Então vai ser como ele é na casa dele, na cultura dele, entendeu? Então um comportamento que é inadequado aqui pode ser totalmente adequado numa tribo indígena. A gente teve o privilégio de ir lá nos Carajás, conhecer uma coisa de outro mundo aqui no Brasil, ano passado, muito bacana. Então, é isso que importa. Então, os pais têm que estar atentos para ver o comportamento, para ver se está adequado, e dar direcionamento, porque eles têm dificuldade para aprender sozinho, igual a molecada que ficava solta na rua e fazia as coisas sozinho, ia comprar pipoca sozinho. Então, é muito importante. Por isso que tem a intervenção, principalmente com a terapeuta e engloba toda a equipe multidisciplinar. Nós vamos passar para um próximo bloco aqui, que é o último bloco, que é sobre o acolhimento. E assim, eu queria ouvir de vocês em vários ambientes, que são os ambientes mais notórios, assim, que com certeza essa criança, ou esse jovem, esse adolescente, esse adulto, ele vai passar. Como
Vocês já falaram da família, né? Essa questão da família, do entendimento, da compreensão e tal, desse abraço que a família tem que ter. Mas na escola, como a escola ela deve se preparar, o ambiente escolar, tem muitos professores provavelmente assistindo a cada um de nós aqui, como um professor ele pode se preparar para ter uma criança, um jovem, um adolescente que tem transtorno do espectro autista lá na sua sala. Como ele deve lidar com as diversas situações, com as diversas nuances que com certeza ele vai ter ali na sala de aula. Agora de forma específica no ambiente escolar, né? Você poderia, doutora Eneida? Um dos motivos que me levou a fazer o primeiro pós-graduação que eu fiz em psicopedagogia foi exatamente isso. Eu tinha um olhar para aquela criança que funcionava de uma forma diferente e aquela que tinha dificuldade no funcionamento, né? Então eu fui estudar psicopedagogia para mim poder atender essas necessidades especiais dessas crianças. Hoje, o professor que é engajado, ele é engajado sempre. O professor que às vezes, um pouco relapso, ele vai ser relapso sempre, né? Infelizmente. Mas nós precisaríamos ter aí uma formação continuada mais importante, mais eficiente, que fizesse com que esses professores se engajassem. Não que eles não sejam engajados, tem muitos professores dedicados e engajados, né? Mas a gente precisa fazer um trabalho psicoeducativo com os profissionais de educação para receberem essas crianças dentro da sala de aula. Como o doutor falou anteriormente, que a gente estava falando nos bastidores. Hoje não tem uma sala de aula que não tem uma criança com necessidade especial lá, que o professor toma que o filho é teu, toma que o aluno é teu. E ele tem que lidar com isso. Então, se ele tem que lidar com isso, ele precisa ir atrás de informação, de fundamentação teórica, para poder saber lidar com essa criança, né? A escola precisa estar muito atenta aos sinais que essas crianças estão apresentando em sala de aula. Não precisa a gente ficar sempre naquela, né? Fulaninho não para quieto, ele fica desfilando para lá e para cá na sala de aula, rodando em círculo, ele toma o material do coleguinha, ele fica impressionado com o barulho quando toca o sinal para trocar uma disciplina para outra. Caramba, ele fica fazendo graça na hora de comer, ele fica fazendo desdenha da comida que é servida no bilíngue, por exemplo. Esse professor precisa saber que existe uma seletividade alimentar de uma criança que está no espectro e que tem alimentos que ele não come ainda. Se o professor estiver bem informado a respeito disso, ele vai atender melhor a demanda dessa criança, né? Além do professor, a coordenação, a direção da escola e assim, né? Isso que eu esqueci de falar anteriormente. Eu também costumo ir para a escola pelo menos uma vez por mês e lá eu tenho contato com a professora da criança que eu estou atendendo, do adolescente, e a coordenação. Lá a gente troca figurinhas, né? Claro que aqui eu preciso lá eu preciso manter muito bem o sigilo do psicólogo, sim, né? Lidando com essa situação e falando uma linguagem assim acessível a todos e que a gente mantenha a nossa ética profissional. Mas a gente troca figurinha. Eu preciso saber da professora como que essa criança funciona na sala de aula. Qual é o olhar da coordenação para essa criança? Né? Para que venha contemplar, inclusive para mim, ajudar o Dr. Giovan no fechamento de um diagnóstico dele, do que eu estou vendo na clínica e a escola também está vendo. Olha, que legal. Né? O que a Eneida está falando, em 2017, a Sociedade de Pediatria Brasileira obrigou os pediatras a entender e ter no protocolo deles, em consultório, o MCHAT, que é um testezinho simples. Existem muitos testes, dependendo do perfil e idade. É muito importante, né? Esses testes não são conclusivos, são indicativos e muitos chegam em porcentagem até 90% a 95%. Então, a gente soma com todos os critérios do livro 15º revisado, comportamento diferente área. Então, o que acontece? Eles começaram a obrigar a Sociedade de Pediatria Brasileira aos médicos entenderem um pouquinho para poder dar um melhor suporte na questão do diagnóstico e da orientação dos pacientes. E na questão pedagógica também. Assim, se a nossa instituição adventista, que é bem grande, tiver um protocolo nacional, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Porque, na verdade, tem professores que têm doutorado e não tem o tato com a criança. E tem
estagiários que têm o tato. Então, é da pessoa Perfeito. também. É muito complexo, né? Então, se você tiver um protocolo, um padrão, vai ser melhor para a questão educacional, para ver a debilidade, a dificuldade da criança no aprendizagem, no social. E isso vai facilitar todo o grupo social, né? Isso é muito importante que ela falou. Sim, sim. Eu queria... E dentro desse acolhimento aí, primeiramente a gente tem a família, né? Sim. A família precisa acolher muito bem essa criança, porque às vezes, infelizmente, a família, por falta de orientação, ela rejeita essa criança porque ela não sabe lidar, ela não Exatamente. sabe cuidar. Não sabe o que fazer. Não gera sabe o que angústia. fazer. Exatamente. Isso é muito comum. E gera um caso muito profundo, assim, de depressão. Assim. E até mesmo possibilidade de suicídio na própria pessoa que tem transtorno de espectro Sim, autista. Né? para você ter uma ideia, o adolescente ele tem uma taxa de 220% a mais de depressão na adolescência, a criança no espectro autista quando chega na fase da adolescência. É muito alto, porque ele começa a entender, principalmente o estágio, o grau 1, né? Existem graus ainda no Brasil, países afora fala autismo profundo e autismo. Aqui tem muito questão política, mas ainda está ao grau 1, 2, 3. E aí o que acontece? O grau 1, ele é mais cognitivo, quase preservado, ele entende melhor as coisas, é mais sutil, ele passa mais desapercebido. Então, ele chega na adolescência, ele percebe mais fácil que os coleguinhas são diferentes dele, ele quer ter um relacionamento com os amigos, de repente a namorada e não consegue, mas não entende direito e entra em angústia e depressão. É muito como 220%, é muito alto. Nós falamos do ambiente de escola. E na igreja? Como na igreja, vamos trazer igreja e eventos, né? Muito bom. Como a igreja ela pode lidar com esse contexto do acolhimento com uma pessoa que está no espectro autista? Ainda é difícil porque a gente tem dentro da nossa igreja grupos conservadores, né? É como a política, né? Eu não vou falar de política aqui, mas tem o extremista, o meio de direita-esquerda, esquerda-direita. Como tem em todo lugar, né? Na igreja também tem isso das doutrinas bíblicas adventistas do sétimo dia. Então, assim, a geração antiga é mais difícil aceitar, né? Inclusive, não, falta de surra. E sabe que tem autismo, não é? Falta de limite. Então, é muito difícil. Então, chega um pai e uma mãe que não, os médicos não sabem direcionar o que esses pais devem fazer com o filho. Chega na igreja, tá com comportamento inadequado. Então, ele passa como ridículo. Já tive casos que mudaram de igreja. Aconteceu com minha esposa. Meu filho era pequeno, a gente acabou de saber o diagnóstico. E, nossa, menino mal educado, fica pulando o banco. E, infelizmente, né, ficou uma coisa muito chata. Enfim, então a gente tem que saber lidar com essa situação. E eu acho que tem que ter também a questão do pastor, os diáconos, a comissão. Se você pudesse dar uma dica para a igreja, como receber um garoto, uma família... Sabe o que eu volto a falar? Eu volto a falar a mesma coisa que eu falei em consultório, que eu falei aqui. O conselho pastoral, a comissão, aprenda sobre comportamento de criança autista. Por quê? Porque é uma coisa nova, não tem histórico na história da humanidade, então eles têm que aprender e entender para poder aceitar e ser mais flexível na questão. Será que é uma crise? Será que é uma birra que essa criança está aqui, correu no púlpito e puxou a flor lá do púlpito e saiu correndo e atrapalhou o culto, parou por causa dessa criança? Então, se a pessoa não sabe nada, é óbvio que ela vai falar assim, não, menino sem educação, cadê o pai? É normal. Eu faria isso se eu não tivesse uma orientação. Então, eu não culpo essas pessoas que não sabem. Então, a orientação para dar para a igreja, para o pastor, os diáconos, a comissão, aprenda. Hoje a gente tem muita informação, tem vídeo, eu tenho um canal no YouTube falando, tem muitos livros, meus professores têm muito conteúdo digital, tem livros acessíveis, né? Fácil de acesso. Hoje a gente tem muita informação, tanto é que se confunde, mas pega um profissional que tem experiência de verdade para dizer e saber o que é crise, o que é uma birra, para poder direcionar os familiares que pertencem a essa igreja, acolhimento, compreensão, para os pais se sentirem mais aceitos. Porque o que vai acontecer? Os pais vão sair dessa igreja e vão para outra igreja, infelizmente. E acontece. E quando uma criança, quando um adolescente, o termo técnico se desregula, é isso? Se desregula na igreja. Como a igreja ela pode acolher e tratar ali naquele momento, né, de crise essa família, essa criança? Ainda pode falar que existe, né, a questão da sala sensorial. Sim, existe. Inclusive, né, nós trouxemos aqui até um abafador que há uma proposta, inclusive, do Ministério da Criança e do Adolescente, aqui, né, da APAC, que toda igreja ela tenha
um abafador e outros itens no aspecto sensorial para que a criança, ela possa, ou adolescente, enfim, ele possa se sentir acolhido naquela igreja. E não somente esses itens, mas, claro, tem uma questão estrutural, né? Em nossas igrejas não tem toda essa estrutura, a maior parte. Algumas já tem. Por exemplo, teve o Campuri da UCB aqui. Sim. Eu estive ajudando lá e o Grupo Rafa é muito presente também, né? E eu lembro que lá eu fui ver o ambiente sensorial, porque os desbravadores tinham 16 e alguns desregularam, e aí eu tava lá ajudando como médico, não como psiquiatra, mas acabei que sobrou para mim, foi legal, e eu fui lá. Então, assim, a estrutura é muito importante. A gente tem que pensar nisso aí como igreja, Sim. né? Por que não colocar uma sala sensorial? E quando a criança desregula o adolescente, tira do ambiente, no workshop eu falo, tira do ambiente, do gatilho, o fator estressor, muda, né? Tenta descobrir o porquê, se é uma verdadeira crise ou não, se é o Eneida falou, o shutdown, meltdown, né? Se ele desregulou sensorialmente, né? E para dar o suporte, tirar de perto do fator estressor. Isso é muito importante. E às vezes o diácono nem sabe o que está acontecendo e chega, né, com uma forma inadequada para a família, e a gente tem que aprender. Tem que aprender, não tem o que fazer. Inclusive, assim, ó, uma palavra que eu acho que é bem chavão, assim, ó, adaptação. Assim como a escola, ela precisa adaptar essa criança às provas, ela precisa adaptar as provas de acordo com a necessidade dessa criança, ela precisa adaptar as atividades. Por exemplo, o professor de educação física, ele tem que ter toda a informação relacionada àqueles alunos que estão dentro do espectro, não só do autismo quanto os TDAHs, né? Porque ele vai ter que ter um manejo diferencial para lidar com essa criança, que ele não quer jogar futebol, ele não quer jogar queimada, ele não quer jogar basquete, ele não quer nada. Então, a escola tem que fazer adaptação. A igreja de igual forma, né? Por exemplo, Exato. Um microfone, como eu estou falando agora, para uma criança que está dentro do espectro, nós vamos ter que mudar o microfone, o som, né, do microfone. Nós vamos ter que adaptar, como o doutor falou, a sala sensorial. Sim. Ela precisa ser adaptada para o autista. Por exemplo, qualquer criança lá na igreja recebe uma pranchentinha, né, com o desenho para pintar. O autista, talvez aquilo ali, ele vai rasgar e jogar aquela prancheta no chão, porque aquilo ali não faz o menor sentido para ele, né? E pode ser um gatilho para ele entrar numa crise. É isso mesmo. Né? Então, tanto o professor da escola sabatina, né, os diáconos, diaconisas, né, e principalmente, ó, o líder de desbravadores, né, essas pessoas que estão lá cuidando num campuri, num aventuri, porque se uma criança empaca lá na barraca, que ele não vai nem para frente nem para trás, ele não quer entrar na fila para tomar banho, ele não quer entrar na fila para jantar, ele não quer entrar na fila para nada, ele fica empacado lá com o travesseirinho dele na mão. O líder do desbravador precisa ser orientado por uma equipe multidisciplinar como ele vai lidar com essa criança diante de uma situação onde há uma desregulação emocional, né? Então, nós precisamos também a igreja precisa se adaptar para receber essa criança que está dentro de um espectro. Correto, é isso mesmo. Então, esses dias eu estava na igreja porque eu estou aqui como líder do Ministério Adventista das Possibilidades, do Serviço Voluntário Adventista, né, como assistente da secretaria aqui também da PAC. Mas por algumas demandas, nós temos o pastor Jean Paiva, que ele é um pastor aqui da Associação Paulista Central, e ele está em um momento se tratando de uma leucemia. Então, eu atualmente, além desses 2 departamentos, eu estou como atuando ali, auxiliando a igreja central de Jundiaí e algumas igrejas. Uhum. E lá nós temos algumas famílias que têm pessoas, né, com o transtorno do espectro autista. Esses dias, num culto de quarta-feira, eu cheguei e tinha uma mãe, que é a Damares, né, uma grande amiga, que vai estar assistindo aqui com certeza, e o Daniel, né? O Dani, ele tem transtorno do espectro autista. E o Dani, ele tava meio estressadinho, né? Nesse dia, quando eu cheguei lá e tal, tava meio agoniadinho e tal, no culto. E aí eu cheguei e vi que ele tava ali bem agoniado. Cheguei, sentei do lado dele. Ele é bem carinhoso, muito carinhoso. Aí eu sentei do lado dele, ele já veio me deu um abraço. Aí eu fiquei com ele, aí começou o momento de cântico, eu levantei, aí ele... Não quero levantar. Eu falei, levanta comigo, vamos cantar junto.
Ele levantou, e a gente começou a cantar, cantamos e tal. Olha Eu falei, o ó, alimento aí. né, você pode cantar mais alto. Brincando com ele, né? Você pode cantar mais Olha o alto. reforço positivo. Aí ele começou a cantar e tal, aquele negócio todo. Aí eu falei, ó, eu vou pregar, mas olhe bem, vou deixar um dever de casa aqui pra você. Ele aceita o papelzinho e tal. Eu falei assim, ó, você vai desenhar o que você entende, o que você entendeu do sermão, o que você entendeu da mensagem. Beleza? Ótimo. Beleza? Aí ele, tá bom, pastor, vou desenhar. Aí, peguei uns papéis, deixei com ele a caneta. Aí no final ele veio, e trouxe o sermãozinho. É muito interessante essa questão do acolhimento, tô falando da igreja, porque o evangelho ele é para todos. Sem dúvida. E quando a gente fecha as portas no sentido de que a gente não tem o conhecimento, que a gente não tem o preparo, que a gente não sabe o que fazer, e a gente não tem, principalmente, eu acho que o grande X da questão é o amor. Né? É o amor. A gente fecha portas. A porta do evangelho é fechada para não somente essa criança, não somente para esse adolescente, para esse jovem, para esse adulto, mas é fechada para toda a família. Quantas famílias a gente conhece que, infelizmente, estão aí peregrinando de igreja, voltando ao termo peregrinação, de igreja em igreja. Exato. Né? Vou nessa igreja, aí tem um momento ali de crise, todo mundo olha pra ele ali e tal, com aquele olhar, vixe, rapaz, porque o pessoal olha assim e fala, tá endemoniado. Não é assim? Então, tanto um aspecto... Sabe que é porque assim, o autismo, como eu falei, você fala 82 anos, e o autismo veio da loucura. Então, as pessoas que não têm orientação, o autismo é esquizofrênico, ele tem alucinação, ele tem delírio. É muito importante, interessante isso aí. O autismo, a pessoa no espectro autista, ele não tem deturpação do neurológico, do sensorial, a etiqueta, a roupa onde ele está olhando, a sensação, a dor. Ele tem hiperreatividade nessa questão do sensorial. Já o esquizofrênico, o bipolar, que ele alucina, ele tem sensação de perseguição, ele tá alucinado, ele vê isso aqui, ele acha que é uma cobra, se você falar que não é, ele bate em você. Exato. Então, e como as pessoas não têm esse entendimento que não é próximo e não trabalha na área, vê um comportamento, é louco. Na igreja o cara tá endemoniado. Então, eu não daria erro uma pessoa que não sabe reagir dessa forma. Porque se eu não soubesse, eu reagiria dessa forma também. Então, volto a dizer, a orientação, a aprendizagem, o conhecimento. E é muito importante uma igreja com o pastor auxiliar se tiver, o primeiro ancião, os diáconos, a comissão, aprendendo isso aí. Sim. Tá? Ainda mais assim, a gente vê, né? A própria recepção da igreja, os ambientes da igreja. Tem que estar... Com o objetivo de acolher. Exatamente. Então, nós estamos partindo para o final. Foi muito bom, a conversa passou rápido, né? Mas foi muito bom. Espero que você tenha gostado, esteja gostando na realidade. São informações, assim, muito relevantes para que você, na sua igreja, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, às vezes no ponto de ônibus, você possa acolher uma família, acolher alguém que está passando nesse processo de crise, tá bom? E eu queria que você, doutor, deixasse uma mensagem para essas famílias e também para tais pessoas, né? Esses seres humanos, esses amigos, esses familiares, esses primos, tios, filhos, que têm transtorno do espectro autista. Qual a mensagem que você deixaria para eles aí como suas últimas palavras? Não desista, porque Jesus amou todas as pessoas do jeito que elas são. E a sociedade impõe parâmetros, normas que às vezes é difícil, né? Hoje, o mundo globalizado, a inclusão social, os pais se sentem acanhados, com dificuldade, às vezes não têm o acesso ao conhecimento, cidade pequena, igrejinha pequena. Então, não desistam. Leiam, se informem, procure alguém que sabe mais para poder orientar. E, na verdade, eu aprendo com os pacientes. Então, veja assim... E isso vai tirar a angústia, só o conhecimento, só a aprendizagem vai tirar a angústia e o tabu da sociedade que a gente tem, nesse sentido. E é uma conscientização, né? Que as famílias têm uma conscientização do que elas podem buscar numa rede de apoio, por exemplo, né? Um grupo de mães, né? E eu falo assim, sempre que eu concluo a minha anamnese com as famílias, eu falo assim para eles... que a gente pode ter todas as técnicas, a gente pode ter todas o embasamento teórico, o nosso debruçar nos livros para a gente entender do espectro. Mas a família tem uma ferramenta valiosíssima, que é a melhor e maior, eu acho, que é, como o doutor falou, o amor, né? Esse amor com o qual ele vai acolher essa criança...
nossa, já nos ajuda muitíssimo, porque já vai ser meio caminho andado, né? Então, esse acolhimento da família e aceitar e entender. Estamos diante de uma situação, o nosso filho está dentro do espectro autista, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar juntos, né? Então, o amor é fundamental para você que está nos assistindo. O acolhimento maior é o amor que você tem que mostrar para o seu filho. Olha aí. Se eu pudesse deixar uma mensagem, a mensagem seria que eu e você devemos ter um outro olhar. E espero que vocês tenham tido um outro olhar do transtorno espectro autista. Hoje eu aprendi que ter o transtorno do espectro autista não significa morte, mas você pode viver, você pode ter vida, você pode ter experiências inúmeras. Então, mãe, pai, entenda uma coisa. Deus, ele tem um plano especial para a sua família, para o seu filho. Não desista, persevere, porque você tem um Deus que te abraça, que te acolhe. E o objetivo desse podcast é fazer com que a escola, a igreja tenham um olhar diferente para que abra as portas, para que todos nós possamos estar no mesmo ambiente como irmãos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Dr. Giovanni. Muito obrigado a Obrigada a você. você. De Muito obrigado, verdade. doutora Neida. Tá bom? Pastor Vinícius, muito legal. Muito bom. Obrigado. Amém. Tenhamos outros desses, né? Vamos ter. Que Deus abençoe e que nós possamos ter um outro olhar. Grande abraço a todos vocês.